Taça Prainha no Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto, mais uma rodada, sexta pela competição. Eu tenho o prazer de estar falando agora com Alexandre Matão, centroavante que é identificado aí com a torcida do Bugre, mas hoje atuando na competição a favor do Chester, e é sempre um prazer estar falando contigo, Matão. Primeiro vamos falar aqui do jogo, depois a gente quer bater um papo com o Matão sobre o futebol, as andanças aí no profissional, porque o torcedor do Bugre sempre tem saudade. A vitória é importante, um jogo bastante disputado, Matão. É um jogo bastante disputado, um jogo de duas equipes que sabem jogar, duas equipes que sabiam o que queriam dentro do jogo, que o adversário tendo propor mais jogo no início do primeiro tempo e a gente segurou bem lá atrás e depois com a juventude do meu time a gente conseguiu sair, ganhar espaço, ganhar confiança, a gente foi ganhando terreno até conseguimos o gol e, que nem eu disse antes, era jogo de detalhe, jogo de poucos gols, mas um jogo bem jogado e disputado. Acredito que foi isso que aconteceu. O futebol de areia muda um pouco, com certeza, para o Matão, né, que vive mais o futebol de campo, mas a gente sempre diz, né, quem sabe conhece qualquer terreno. Então, no primeiro jogo o Matão, inclusive, marcando gols, mas hoje contribuindo, né, aquela segurada esperta lá na frente, enfim, esse jogo, como tu falou, bastante disputado, e o Chester aí numa caminhada legal dentro da Taça Prainha. Exatamente, se definiu bem, um jogo bem truncado, bem pegado. Eu, vindo do campo, parei, eu nunca tinha jogado, pra ser bem sincero, o primeiro jogo meu foi na semana passada, então foi muito diferente, procurei me treinar durante essa semana, me aprimorar para não ter a dificuldade que eu tive no jogo passado, e foi isso, a gente mesclando a minha experiência com a juventude do meu time, eu acho que tem tudo para fazer um campeonato legal aqui. Bom, e falar com o Matão e não falar de Guarani, não falar do Bugre, não falar de 2012 é impossível, né? Aquela campanha espetacular, o Matão, assim como os outros jogadores que até hoje estão no coração do torcedor do Bugre, é sempre legal. O Matão, ainda que venha a lembrança é certo, mas quando vem a lembrança, aquele momento ainda, é especial, né? Com certeza. Com certeza, é uma coisa marcante, é uma coisa que ficou marcada na vida de todo mundo que passou aqui e todos que conseguiram conviver aquele momento maravilhoso que nós tivemos em 2012. Você acompanhou dentro, fora de campo, você acompanhou nas viagens, nas cores, aquela união que a gente tinha naquela época fez toda a diferença e com o apoio da cidade foi uma coisa que depois eu não peguei mais, sabe? Ver uma cidade toda torcendo por um time, movimentar toda uma cidade em pensamento positivo, pra gente isso é maravilhoso. Todo mundo que eu encontro na rua, na padaria, no mercado, pô, e o Guarani, pô, e a época boa. Pô, é bem estranho, o tempo passa, né? Passa pra todo mundo. Encontro garotos, eu tô treinando hoje, o moleque é formado, ele entrava em campo comigo. 12 anos ele tava me dando treino, então tipo, é coisa que o futebol proporciona pra gente e não tem preço, cara. Matão, eu quero aproveitar para te fazer um questionamento, e eu sei, em cima da tua sinceridade, eu sei que tu foi altamente profissional quando tu esteve aqui no Guarani, mas tu rodou em equipes de ponta, equipes que iriam com certeza estar disputando títulos quando tu chegou no Guarani, que a coisa começou a se formar. Tu tinha ideia, tu imaginava, e o grupo todo, que pudesse viver aquele momento, com um clube que estava começando naquele momento, apesar de ter o apoio do torcedor, mas o que vocês começaram a sentir, no momento que vocês começaram a acreditar, para aí, cara, nós estamos num lugar que a coisa está acontecendo e nós temos que corresponder. Fala para nós desses bastidores. Você tocou num ponto assim que foi meio que engraçado. O Fabiano Daitz e o Roger, o professor o Nogueira, desde o início do primeiro dia da apresentação, eles falaram que a gente ia brigar para subir, ia brigar antes da gente treinar, antes de ouvir os primeiros treinos, na parte física, toda a conversa do Fabiano é a gente vai subir, a gente tem time para brigar para subir. Esse foi o discurso. E a gente, óbvio, com um orçamento baixo, com muitos jogadores desconhecidos, jogadores voltando de lesão. A gente tinha um pouco de cada coisa. Sim. Tinha o que já tinha rodado, tinha o que já tinha rodado machucado, tinha aqueles que queriam, tinha aqueles que nunca tinham vivido aquilo. Tipo, aí o Maninho e o Fabiano conseguiu, junto com o Jorge, conseguiu montar, fazer aquilo engrenar. E quando a gente ganhou aqueles 6 jogos direto, não sei se você lembra, a gente ganhou 6 jogos direto, depois perdemos 5 direto. Foi ali, naquela vitória contra o Farroupilha, aqui numa quarta-feira, 2-0, que estava até o boato do Fabiano sair. Quando a gente ganhou aquele jogo, a gente sabia que ia chegar. A gente tinha total certeza que a gente ia chegar. Se não atrapalhasse a gente ia chegar. E eu te pergunto, né, Matão, porque tu colocaste muito bem. O jogador, vieram muitos jogadores aqui para
também contribuir com o Guarani, sabendo também, a gente sabe que a vida do profissional, ele não é as mil maravilhas como o pessoal, como alguns, né? Tem que correr atrás, mas o clube sempre mostrou um comprometimento com o que fez, cumprindo com os jogadores, e isso trouxe muitos atletas também a vestir a camiseta do Guarani, né? E aí a coisa engrenou, né? E engrenou de tal forma que a gente que nem imaginava acabou lamentando o não subir, né? Porque tudo foi tipo uma engrenagem. Eles começou com aquele orçamento baixo, a gente começou a mostrar dentro de campo, eles começaram a dar respaldo pra gente, começou a dar mais respaldo pra gente fora de campo, e a gente foi conseguindo. A gente ganhava, eles traziam recursos, a gente ganhava, eles traziam recursos. E isso foi, chegou um momento que apoiou, a gente não viajava antes, aí começamos a viajar antes. Não concentrava em hotel, começamos a concentrar em hotel. O ônibus já era um andar, começou a ser 2 andares. Mas é tudo que você vai trazendo do campo para fora, sabe? Foi uma coisa que começou, deu tudo certo pra gente, tudo certo. E uma pena mesmo não ter subido, a gente não ter conseguido o acesso da forma que foi. Você parar pra pensar num quadrangular final, você só perder 2 jogos. Você só perdeu 2 jogos, a gente não perdeu. A gente perdeu 2 jogos pro esportivo e não subimos. E eu lembro, Matão, eu lembro bem do jogo, da viagem longa, Frederico Westphalen, que o Matão estava suspenso. Então, pro torcedor do Bugre, pro meu sentimento, que acompanhava o Matão, que já tinha narrado inúmeros gols, eu tinha aquele ponto de interrogação, pô, se nós não temos, já é complicado ganhar lá, os caras estão a uma vitória de subir, eles só dependem deles, e nós não temos o cara que é o homem gol, mas a coisa estava tão certinha que as mudanças que o Fabiano fez ali deu certo e venceu, mas enfim, toda aquela história que aconteceu, né? Depois acabei jogando com alguns jogadores que estavam no esportivo posteriormente nos anos seguintes e acabei relatando realmente o que todo mundo sabe, o que todo mundo... É que verdade foi meio que escancarado, né? Se for parar para pensar, naquela semana... Voltando à tua pergunta, o time estava tão legal que eu era o artilheiro comissário, eu era o responsável, um dos responsáveis direto. Eu saí, parecia que não existia Matão. Em 15, 20 minutos estava 3-0 pra gente, com um gol anulado. É verdade. Se você lembra, um gol do Willian estava 3-0. Aí voltamos pro segundo tempo, tomamos um gol, enfim, a coisa aconteceu. E lá no esportivo foi aquele negócio. O Voaden ia apitar lá, não sei se vocês lembram. Sim. O Voaden ia apitar lá. Ele ia apitar lá. Ele ia apitar o nosso. E o Fabrício Carvalho ia apitar lá. Inverteu na quinta-feira, eu não me lembro, na quinta ou na sexta-feira inverteu. E o jogo da TV Com era eles. Não era nosso. Se vocês lembrarem e puxar isso aí, o jogo da TV Com era Esportivo e Passo Fundo, Esportivo ganhasse era campeão. E nós e coisa não eram da televisão. Inverteu a arbitragem e o mando de jogo. Por quê? Aí depois o Passo Fundo fez um gol de peixinho no escanteio aos 41 do segundo tempo. Entendeu? Foi muito dolorido, mas também foi gratificante por tudo que aconteceu. Exatamente. Matão, mas para nós encaminhar o final, pro torcedor que te acompanha, que gosta de por onde anda o Matão, a não ser agora aqui na Praia, né? Por onde anda, tá jogando ainda, Matão? Pretende jogar? Onde é que esteve nos últimos anos aí atuando? Depois de 2015, que eu tive uma passagem em São Paulo de Rio Grande, depois eu fui pro Rio Branco do Acre, acabei jogando lá o estadual. Fui pro Oriente Médio, onde eu fiquei 6 anos, fiquei até metade agora, até fevereiro de 2021. Aí depois na minha volta eu fiquei no Gaúcho, Passo Fundo, fiz a terceirinha ali. Com eles acabamos o acesso e no segundo semestre resolvi não jogar. Preferi não jogar, cuidar mais da minha vida particular e de uns tratamentos para mim poder dar sequência na carreira. E agora eu pretendo fazer esse último ano. Pretendo fazer um último ano, encerrar jogando, encerrar atuando, porque foram 17 anos de profissionais direto, então para não parar assim de uma vez, eu prefiro fazer alguma coisa. Matão, uma avaliação tua. Nós, torcedores, a gente tem avaliação da tua carreira, enfim, mas a tua avaliação agora, se aproximando da hora de parar, de encerrar, olhar para trás e o que foi feito. Cara, é aquele negócio, mudaria pouca coisa. Mudaria pouca coisa. Não mudaria nada no meu jeito de jogar. Feliz? Fui muito feliz, fui bem realizado. Agradeço ao Pai do Céu, porque eu tive inúmeras oportunidades. Óbvio, fiz por merecer, mas tive muitas. Tem gente que só tem uma, eu tive várias ao longo da minha carreira. Consegui dar uma sequência boa. Joguei 17 anos, joguei 8 anos fora do país. Então, num processo total. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, eu não tenho o que fazer. Faria uma outra coisa diferente? Faria. Mas é aquele negócio, todo mundo se pudesse mudar estaria bem hoje, né? Matão, prazer sempre estar falando contigo. Obrigado. Sabe que tu mora no coração do torcedor do Bugre e identificado, né? Eu costumo falar seguido com o Gustavão, com a galera aí que passou pelo Bugre aqui. Tem um grupo, a gente até hoje. A gente tem um contato, né? E todo mundo guarda um carinho muito grande por Camaquã e não é à toa que tu tá aí novamente. Prazer sempre estar falando contigo. Muito obrigado, Celinho, e deixar claro que a gente tem um sonho ainda
que é de realizar o nosso jogo. Ah, não sei é se verdade, você já está claro, sabendo. nós estávamos, ainda acho que a gente a gente tem conversado bastante, acho que a gente aí ainda veio vai a pandemia conseguir, acabou, né? Acho que ainda a gente vai conseguir colocar em prática esse jogo e depois sentar, organizar com todo mundo que fez parte daquela campanha, desde os torcedores mais próximos, de todo mundo, aí a gente faz um espetáculo legal para a cidade, eu acho que é válido. Valeu, Alexandre Matão, esse tem história no Bugre, tem história no futebol profissional e hoje também aqui brindando os torcedores com o seu futebol através da equipe do Chester. Valeu, Matão. Obrigado, eu que agradeço, Aline.